Bom dia, hoje dia 13 de outubro de 2021, iniciamos a nossa Semana da Educação aqui nas Faculdades Paulistanas. Hoje, no período da manhã, nós temos como convidada a coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo, Amanda da Silva Lopes, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de São Paulo, no Rio Claro, especialista em Linguagens das Artes pela Universidade de São Paulo, atua na educação pública desde 2008 na Prefeitura de São Paulo e na coordenação pedagógica desde 2020. Não, na Prefeitura desde 2015 e na coordenação desde 2020. A Amanda aceitou o nosso convite de conversar sobre o currículo da cidade de São Paulo, educação infantil, a partir da experiência dela como coordenadora pedagógica, né? Então, desde já agradeço, Amanda, a sua disposição, estar aqui conosco compartilhando as suas experiências. Quer que eu comece a compartilhar a sua tela, se apresente, ou você me dá os comandos que eu faço aqui, tá bom? Sim, pode compartilhar. Tá bom. Eu quero dar bom dia, né, a todas as pessoas presentes na sala. Eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência na Prefeitura de São Paulo, trazer um pouquinho do currículo, e aí eu trago a EMEI Jardim Montebello, para trazer cenas do currículo, né? Porque quem lê o currículo da cidade de São Paulo sabe que ele é um documento feito em cenas, para que as educadoras e educadores da rede possam pensar e transformar suas práticas. Então, aqui eu trago um desenho de uma criança, né, da EMEI, que também está presente no livro do currículo. Pode passar. Peraí. Tá. Eu fui colocar na tela grande e deu problema aqui. E agora ele não quer voltar. E Amanda, conversa aí. Peraí, que eu vou tentar aqui. Tá. Então, eu vou explicar mais ou menos a organização, né, que eu montei para essa apresentação. Então, falar um pouquinho do currículo da cidade, né, de como foi a elaboração do documento, e depois trazer alguns momentos, né, da EMEI Jardim Montebello que retratam um pouco né, dessa história. No entanto, né, uma das coisas que eu sempre friso nas apresentações é que as transformações que ocorreram na EMEI, né, elas não foram do dia para a noite. Elas Peraí que eu já vou voltar, tá bom? Tá. Peraí. Elas foram construídas, né, ao longo dos anos. Pronto, agora eu vou começar de novo. Tá. Foi, né? Foi. Então, no primeiro slide eu trago o currículo da cidade, né? Um documento que foi elaborado pelos profissionais da rede, né, no ano de 2018. Então, eles tiveram essa preocupação de convidar, né, pessoas das escolas para que se montasse um grupo de trabalho para se discutir, né, o que se esperava da rede, porque a rede tem 80 anos de história. Então, eles não queriam menosprezar essa história, eles queriam trazer essa história para dentro do documento. E eles não queriam nada como uma receita, né? Eles queriam, a partir da própria prática do educador, da educadora, traçar um plano de trabalho. Então, muitas pessoas foram convidadas para fazer parte desse grupo de trabalho. Nesse ano de 2018, uma professora da EMEI, da Montebello, estava também, a ex-coordenadora pedagógica de lá, a Meire Festa, também
fazia parte dessa comissão, e esse documento ele veio trazendo as experiências práticas da rede e valorizando, né, essas educadoras, esses educadores, trazendo um protagonismo não só para as crianças da rede municipal de São Paulo, mas também para esses professores, para essas professoras que fazem um ótimo trabalho. Além, né, de dar visibilidade para os bebês, para as crianças, que por muito tempo, historicamente, né, não foram considerados sujeitos das suas aprendizagens, eram vistos como tábuas rasas, onde os professores depositavam conhecimento, né? Então, esse material ele vem para discutir essas minúcias históricas, né? E trazer as experiências da nossa rede. Pode passar. Então, o currículo, ele é estruturado em alguns capítulos, né? O primeiro capítulo dele traz a escola como espaço social da esfera pública. Aqui ele vai trazer um pouquinho a ideia, né, da escola enquanto um espaço de experiência e de aprendizagens, né, que precisa considerar esse sujeito, as suas particularidades, precisa partir de uma premissa de uma educação para a equidade, uma educação inclusiva e integral, né, desenvolvendo todos os aspectos dos bebês e crianças. E algo que eu queria frisar aqui é essa articulação com o território. E aí eu queria trazer um pouquinho da minha experiência, né? Então, desde 2008 eu venho atuando na educação pública. Vocês, né, não sei se todos e todas estão inseridos já dentro das escolas, mas nós, novatos, né, quando chegamos nas escolas, geralmente diferente de outros empregos, né, onde quanto mais experiência você tem, mais desafios você pega, na educação eu brinco que é o contrário, né, você é novato e aí você pega cada desafio no seu início de carreira, aquela sala que ninguém quer, aqueles estudantes que as pessoas rotulam, é para a sua sala que vai. Então, as pessoas que chegam na sala de aula, né, elas se deparam com uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu lembro que na minha turma de pedagogia eram 45 estudantes. Até o final do curso, eu acho que foram uns 30 que se formaram. Desses 30, 20 entraram, né, para a docência no ensino básico. E desses 20 que entraram, eu acho que 5 continuaram. Né? Então, as pessoas sofreram muito no início de carreira. E eram por isso, por terem, né, pegado salas desafiadoras. Né? Então, eu me lembro da minha primeira sala de aula, né, a gente acaba saindo da faculdade, às vezes, idealizando, ou mesmo tendo uma formação crítica, né, vendo que a realidade, às vezes, é muito mais difícil, né, lidar com toda a dinâmica de uma escola, de uma sala de aula. E desde 2008, né, eu vinha enfrentando esses desafios, pedindo ajuda, né, socorro, e eu confesso que né, no meu início de carreira, eu não me sentia assim muito bem acolhida. Eu me lembro de ter perguntado, né, eu peguei quarta série, né, antiga quarta série, e eu perguntei para a coordenadora assim, qual que é o conteúdo da quarta série? Eu não sei, né? Me dá uma orientação. E ela falou, pega um livro didático. Então, assim, se a gente pega nessas histórias da docência, a gente vê essas lacunas. E aí, desde 2008, eu fui passando por redes, passei pela rede de Rio Claro, onde eu estudei, depois passei pela prefeitura de Barueri, e sempre vi a escola, né? Mas eu nunca vi essa articulação com o território de fato. Vi a escola, um prédio dentro de um bairro, né? Onde a escola se pensava em coisas de escola ali dentro, mas nunca se transportava para fora dos muros. Então, quando eu fui para a Prefeitura de São Paulo em 2015, eu já tinha uma certa bagagem,
Então, eu fui focada em procurar uma escola boa. Então, eu falei, eu vou pesquisar, vou ver uma escola libertária, uma escola que seja mais parecida com os meus ideais. E achei, né, no mapa, assim, a EMEI Jardim Monte Belo, que era num bairro periférico, mas que demonstrava um trabalho maravilhoso. E boa parte desse trabalho era a partir dessa articulação com o território. Era entender que aquela escola estava ali naquele bairro, mas que era uma escola construída por meio de movimentos sociais, né? Que era uma escola de portas abertas para a população, era uma escola, um ponto de apoio para aquela população, né, que não tem muitos meios em relação a esporte, lazer, cultura. Então, ali era aquele ponto de apoio para aquela população, e ali era aquela escola sonhada pela população. Então, como ela foi sonhada e construída pela população, ela também era cuidada pela população. E eu queria vivenciar um pouquinho daquilo ali. Então, eu brinco hoje, né, que quando a escola está mal das pernas, né, está com dificuldade, muitas vezes o problema é essa falta de articulação com o território, né, essa falta de articulação da escola ser uma escola para a vida, da escola estar inserida no bairro, da escola estar aberta para as pessoas do bairro entender o trabalho da escola e poder partilhar e poder ajudar. Então, essa articulação com o território, né, ela é extremamente importante. O currículo também vem reafirmar, né, que as interações e as brincadeiras são os princípios da ação pedagógica na educação infantil. Depois ele vai estender, né, até o ensino fundamental, entendendo que a infância não é até a educação infantil. Então, traz a importância das interações entre os adultos, entre os bebês, entre as crianças, entre os grupos, entre as diferentes faixas etárias, né, porque a gente, na escola, gosta de separar, né, segregar por ano, por série, por idade. E se no território as crianças brincam, crianças maiores, crianças menores, por que na escola é preciso ter essa divisão tão rígida? Porque por muito tempo na escola as crianças foram estancadas, né, em fase de desenvolvimento. Então, se ela está nessa fase, ela precisa ficar nesse grupo. Se ela está em outra fase, ela precisa ficar em outro grupo. Então, o currículo, ele também traz essa pergunta para a gente, né? Por quê? Por que a gente precisa pensar tão segmentado a educação? Né? Seja a educação de crianças pequenas, seja a educação das crianças um pouquinho maiores. Por quê? Né? Por que a escola precisa carregar isso, né? Que vem de anos? Traz também a brincadeira como uma experiência de cultura, né? Então, a forma de expressão e de participação dessa criança, a melhor forma dela aprender, né? Por meio da ludicidade, por meio da escolha, por meio da parceria com o outro, a reinvenção da ação docente na educação infantil. Então, esse educador, né, que também é protagonista, a criança é protagonista, mas esse educador também é protagonista. Ele precisa, né, deixar a criança escolher, a criança brincar, a criança viver, ele precisa. Mas, para isso, ele precisa trazer, né, na sua base pedagógica, uma intencionalidade. Então, quando vocês visitarem uma escola de educação infantil, tudo tem uma intencionalidade, né? Então, o tempo dessa escola, os materiais ofertados, as relações vividas, se vocês olharem a documentação pedagógica, as atividades realizadas pelas crianças, os livros escolhidos, os brinquedos escolhidos, a forma, a disposição, então, tudo tem uma intencionalidade. Então, se você vai numa escola, eu até brinco, que quando você vai numa escola, que ali está tudo perfeito, organizado, os brinquedos, os materiais, é preocupante. Ali você
percebe que ali não tem a mão da criança, né? Tem a mão do adulto. E as escolas de educação infantil, por muito tempo, né, teve essa mão do adulto, né? Seja para confeccionar lembrancinhas, seja para enfeitar, né, o uso do EVA e todas as outras mazelas que a gente vê ainda. E os projetos, que por muito tempo foi feito pelos professores, né? Então, os professores iam lá, identificavam as dificuldades da turma, da escola, e em cima disso montava projetos, né, com um objetivo, com uma metodologia, com um produto final. E essa inversão, o currículo traz essa inversão da lógica de projetos, né? De projetos partirem da realidade da criança, de projetos partirem da própria criança, de projetos partirem e serem construídos junto com as crianças, né? Não mais pela mão do professor somente. E a importância do registro e da documentação pedagógica, né? Para que a gente consiga remontar todo o processo vivido, né, pelas crianças, pelos educadores e pela própria escola. A articulação entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui, nesse capítulo, se vem a ideia de infância, né, enquanto um tempo, e um tempo que precisa ser vivido por essas crianças, né? Então, traz a ideia de que, se eu quero uma educação integral, por que eu vou fazer rupturas bruscas, né? Então, por que da creche para a EMEI eu preciso fazer bruscamente, porque da EMEI para o ensino fundamental, mais bruscamente ainda? Eu não contei para vocês, mas eu iniciei em 2020 a coordenação pedagógica lá na EMEI Jardim Monte Belo, continuei esse ano até maio, e aí eu precisei trocar de escola e fui para uma EMF, né? Então agora eu estou tendo a experiência da coordenação pedagógica na EMF, e eu estou nessa parte da articulação, porque devido à pandemia as crianças não frequentaram a EMEI, né? Então pensa as crianças do primeiro ano como elas estão. E ao mesmo tempo que houve a pandemia, a cabeça das pessoas não mudaram, né? Então, por exemplo, as professoras alfabetizadoras lá do ciclo de alfabetização do primeiro ao terceiro ano, elas almejam que essas crianças saibam ler e escrever ao final do ciclo, né? E aí eu estava brincando que as crianças do primeiro ano, elas precisavam brincar muito antes de ir para o papel, para o lápis, porque elas não tiveram, né, isso na educação infantil. Então, elas estão sofrendo, né? Elas sofreram uma mudança muito brusca. E como que a escola pode amenizar e acolher, né, essa mudança? Então, a gente está trabalhando um pouquinho sobre isso lá no ciclo de alfabetização. E também no ciclo interdisciplinar, que é do sexto, do quarto ao sexto ano, que é o momento também que as crianças na EMF, né, têm uma outra quebra brusca, né, porque até o quinto ano ela tem lá o professor regente, e aí no sexto ano ela tem 10 professores diferentes, um caderno de 10 matérias que ela precisa ficar trocando, e aí a gente escuta também de alguns professores, eles não sabem de nada, eles não conseguem nem organizar o caderno. E aí eu sempre brinco e falo, calma, pense que essa criança dormiu lá no quarto ano e acordou no sexto ano, então não teve um processo, né? Teve uma quebra brusca, e a gente agora precisa correr atrás dessa quebra brusca. Como fazer, né, essa transição e essa integração de uma forma fluida, né? De uma forma que respeite o processo e respeite a capacidade de cada estudante, né? E por fim, né, no último capítulo, o currículo traz um pouco da gestão democrática e a implementação do currículo. E aí ele vai trazer a visão de um PPP, né, aquela que a gente vê nos documentos, de um documento vivo, de um documento que realmente transpareça a prática da escola, né? Não um documento feito engavetado, ou um documento feito para apresentar para a supervisão escolar, mas de um documento que seja realmente o coração da escola,
né, o que bombeie as práticas e que traga, né, essa articulação com o território, que fortaleça o trabalho pedagógico tanto do educador, as aprendizagens e o processo de ensinagem e todos os elementos da escola. A importância da rede de proteção, né, para a garantia dos direitos das crianças, principalmente aquelas em vulnerabilidade social, e lá não há uma articulação com a BNCC, mas há uma comparação, né? O que o nosso currículo, o que as nossas práticas na rede municipal de educação têm em comum com a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele faz um paralelo e ele também traz outros documentos nacionais, como as diretrizes, e também da esfera municipal, como o currículo integrador da infância paulistana. Então, ele vai fazendo comparações, vai vendo o que tem em comum, o que foi ampliado, e também uma boa perspectiva ali para o trabalho. Mas esse currículo da cidade, em nenhum momento ele quis ser algo diretivo, né? Então, ele é algo dialogado com a rede, ele traz muitas práticas, e agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessas cenas, né? Durante o currículo da cidade, ele traz diversas cenas de várias escolas para falar um pouquinho desses elementos que foi apresentado. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a EMEI Jardim Monte Belo. Eu trouxe aqui uma charge que foi uma das charges, assim, que eu brinco que impulsionaram um pouco da mudança da EMEI Jardim Monte Belo. Então, para eu falar, né, dessa mudança, eu não posso deixar de falar da Meire Festa, que foi a coordenadora pedagógica que impulsionou a transformação. Então, como eu estava falando lá no início, a escola ela não mudou do dia para a noite, né? Então, eu brinco que quando eu pego alguns álbuns de, sei lá, 2010, até um pouquinho antes, a gente vê as professoras vestidas de coelho. Eu brinquei que eu vi o Ronald McDonald dentro da escola fazendo show. Então, não foi uma escola que nasceu pronta, não, as concepções não mudaram do dia para a noite, e elas precisaram desse olhar da coordenação pedagógica, de uma pessoa que impulsionasse uma mudança e que estudasse também aquilo naquele momento, talvez aquilo também a ajudou a impulsionar o grupo. Então, a EMEI Jardim Monte Belo fica ali na Anhanguera, no quilômetro 25 da Anhanguera. É um bairro, assim, bem caracterizado mesmo em vulnerabilidade social. O único equipamento ali de lazer é o céu, que vocês sabem, muitos céus foram sucateados, né? E com a pandemia também, a verba foi cortada, não há, assim, mais tantos shows, tantos eventos. Então, o centro da cidade é longe, as linhas de ônibus são poucas, e as pessoas que moram lá, né, é um bairro que foi construído por meio de lutas sociais, a maior parte ali eram ocupações, e essa escola foi construída, o bairro é todo cheio de ladeiras, né? Só que a população deixou para a construção de uma escola que eles almejavam o terreno mais plano, né, da região. E aí foi construída a escola. Primeiro foi feita uma escola de madeira, depois a escola foi transformada em latinha, aquelas escolas de latinha, e acredito que foi em 2010 foi feita a escola de alvenaria. Além disso, o bairro não era asfaltado,
não tinha água. Então, toda essa infraestrutura que com os anos o bairro foi ganhando, né? Nada foi de graça, né? Foi tudo por meio de lutas sociais, tudo por meio de mulheres ali que a gente chama carinhosamente de mulheres heroínas, que ajudaram, né, por meio de luta política, a construir e a trazer essas benfeitorias para o bairro. Então, a escola foi construída, a população queria que ali fosse construído uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental e uma UBS. A UBS ainda não foi possível. Então, hoje são 2 escolas juntinhas, a EMEI Jardim Monte Belo e a EMF Jardim Monte Belo. Mas, administrativamente, elas são separadas, mas a gente faz bastante trabalho conjunto. Então, essa charge, né, vem a ideia de 2 escolas, né, uma escola onde os estudantes estão um atrás do outro, sentadinhos em mesas, prestando atenção na professora. E uma outra escola onde a professora é mais observadora, né? Então, ela planejou o ambiente. Então, ali tudo tem uma intencionalidade. Cada um está fazendo uma atividade, a professora está observando, e essa era a escola que a gente almejava. Mas, ao mesmo tempo que as professoras, né, ali almejavam, era difícil colocá-la em prática. Lá no ano de 2010, 2009, 2010, a coordenadora pedagógica já impulsionava as professoras a pensar nessa nova escola, né? Como mudar. E, ao mesmo tempo, né, ela estava fazendo o mestrado dela, e no mestrado dela ela estava estudando o ambiente na educação infantil, né? Ela estava pesquisando algumas escolas que trabalhavam com os cantinhos pedagógicos. E aí ela trazia também essas ideias para a EMEI e dava a responsabilidade das professoras pensarem em como fazer esse trabalho. Pode passar. Então, elas começaram a pensar, né, nessa escola, que era uma escola para as crianças, né, e não uma escola dos adultos. Então, essa escola para as crianças, né, o que as crianças querem, né, o que as crianças precisam. E a partir disso, né, desse questionamento, as educadoras foram para salas, né, para salas de referência, conversar com as crianças, pensar em que escola era essa. Aqui nesse slide vocês veem um desenho feito na comemoração de 10 anos da EMEI, que a gente fez um concurso com as crianças, e elas desenharam ela subindo um morro bem grande, que, como eu disse para vocês, lá é cheio de morro, né? Bem grande para chegar na escola, né? E uma escola feliz, que é outro ponto, né? Que as crianças falam que é a escola da brincadeira, que é a escola das crianças, que é a cidade das crianças. Então, quando as crianças chegam lá, elas também têm um impacto, né, dessa escola, porque lá na creche elas trabalhavam de determinada forma, e aí elas chegam numa escola que elas podem escolher, que elas podem fazer as coisas no seu tempo, então elas também têm esse impacto, mas é um impacto positivo. Então, essa escola foi construída buscando romper esses processos de contenção de corpos. Então, uma das primeiras iniciativas foi tirar as mesas e as cadeiras da sala de aula. Tirar as rotinas fixas, então, quase todas as escolas, né, inclusive as da rede municipal de São Paulo, ainda possuem, né, a linha do tempo, né, a hora de ir no parque, hora de almoçar, hora de dormir, hora de ir na biblioteca, hora disso, hora daquilo. E essa linha do tempo também foi uma das primeiras coisas que a gente conseguiu abolir na escola. A visão adultocêntrica, né, de que o adulto é o detentor do
poder ali, que o adulto sabe melhor as coisas da criança, que o adulto precisa planejar tudo, né? A gente queria trazer para a criança, a gente lá não fala protagonismo, né? Como tem no currículo da cidade, porque a gente fala assim que o protagonismo tem o protagonista e o antagonista. Então a gente traz a ideia de agente, né? Que a gente enxerga essas crianças como agentes sociais. Então é o agente da sua aprendizagem, né? O agente da sua vida, da sua forma de aprender. Então, a gente traz essa ideia de atuação, de agência dessa criança. Então, ela é o seu próprio agente, ela é o próprio agente do processo educativo. Então, ela nos ajuda, né? Eu, enquanto educadora ali, eu estou para mediar as relações, para conversar, para escutar, para pensar junto, para brincar junto, para fazer junto. Então, em nenhum momento eu preciso estar ali julgando ou avaliando a todo momento ou interferindo. Pode passar. Uma das coisas, né, que nós pensamos durante esse processo de transformação, que demoraram 7 anos, né? 7 anos desde da primeira pergunta da coordenadora pedagógica manifesta até as tentativas, erros, nem todos os professores topavam as mudanças, né? Então pensa, chegar para os professores e falar assim, ó, vamos tirar as mesas e cadeiras. E aí eles falam, e a gente vai fazer o quê? Então, era quem topava fazer, eu topo, então a gente vai fazer uma experiência com a sala tal, e aí depois a gente via que dava certo, aí a gente ia para outra sala, então ia sendo esse processo mesmo de formiguinha e construído dia a dia. Então isso deu certo, isso não deu certo, e aí a gente foi pensando nas nossas práticas, nessa questão do tempo, né? Então, para que uma linha do tempo, se a criança pode gerir o próprio tempo dela? Por que eu preciso de uma hora do almoço se a pessoa precisa comer quando tem fome, né? Ou uma hora estipulada do café, ou uma hora estipulada para ir no parque, se a gente considera, né, o movimento uma das linguagens primordiais da infância, as materialidades, né? Então, pensar na intenção de cada material, né? Pensar nas possibilidades daquele material, o professor experimentar esse material também, para entender as sensações que ele gera nessa criança, e os espaços, né? Modificar os espaços, pensar esses espaços para que ele fosse um espaço com conforto, seguro, reafirmar, né, essa importância do brincar e dessa aprendizagem por meio do brincar. Então, as professoras começaram a reorganizar essas salas. Lá a gente brinca, a gente não chama de cantinhos pedagógicos. Por quê? Porque não é nada estancado, né? Cada sala tem uma configuração. E essa configuração, ela é criada junto com as crianças. Então, se por exemplo, as crianças, num cantinho lá que a gente chama de faz de conta, as crianças estão na pilha de brincar de cabeleireiro, então ali é montado um salão, a gente traz alguns elementos, eles também trazem de casa, e a gente vai ambientando aquele espaço pedagógico. Da mesma forma, o ateliê. O ateliê não é assim, um dia é recorte, um dia é colagem, um dia é pintura, não. Os materiais ficam disponíveis e as crianças vão criando a partir, né, das referências que a gente vai trabalhando no decorrer do ano, e aí ela vai construindo o seu repertório, né, montando. Ela pode escolher levar essa produção para casa, ela pode presentear uma pessoa, ela pode colocar no mural da sala ou no mural externo, a sala de aula. Então, ela tem essa liberdade, né, com a sua produção, até porque a produção é sua, né? A gente não trabalha mais com aquela questão do seu caderninho, suas atividades. Então, isso também foi
repensado na escola. As idades mistas, então, desde 2014, a escola vem investindo, né, nessa questão das idades mistas. A Prefeitura de São Paulo, eu acredito que para o próximo ano vai fazer isso em todas as escolas, mas na nossa foi uma iniciativa mesmo da própria escola. Então, passou pelo conselho de classe, a gente apresentou para as famílias, a gente foi fazendo teste e vendo que era possível e que era benéfico. Por quê? Porque as crianças maiores, elas ensinavam as menores ensinavam as maiores. No período, né, de acolhimento, lá no início do ano, onde quem acabou de chegar está choroso, ainda não conhece a EMEI. As crianças maiores ajudam muito nesse processo, então elas levam os menores para ir no banheiro e mostram onde é. Não sabe amarrar o cadarço, eu te ensino. Então, a gente vê ali um processo, né, de cooperação e de aprendizagem mútua muito benéfica. Então, a gente apresentou isso no conselho, foi aprovado, e desde 2014 a escola adota essas salas de idades mistas. E a Prefeitura de São Paulo vai implantar isso no ano que vem em todas as escolas. A autonomia. Então, lá na escola, a gente brinca que é uma escola de crianças, então é uma escola gerida pelas crianças e a gente preza muito pela autonomia e pelo poder de escolha dessas crianças. E a ideia, né, do ambiente ser considerado um terceiro educador. Então, esse ambiente precisa ter uma intencionalidade, ele precisa ser planejado para que ele realmente esteja em prol, né, dessa aprendizagem das crianças. E aí eu vou colocar um videozinho curto que mostra um pouco dessa sala de referência. Essa sala de referência, ela tem, né, alguns cantos educativos, e esses cantos foram, como eu disse para vocês, reorganizados conforme o que se estava trabalhando ali com as crianças. Pode dar o play, que daí eu vou falando mais ou menos. Então, as crianças, elas ficam livres, algumas estão ali brincando na lousa, tem como referência letras, números, os nomes próprios, né? E aí eles vão trabalhando. Aqui era o cantinho de jogos, né? Que eles têm uma gama de jogos e eles podem escolher. Aí era o cantinho da modelagem, onde nesse dia eles estavam trabalhando com a própria massa de modelar. E aí os brinquedos ficam todos, né? Todos no alcance das crianças, elas podem escolher. Aqui no canto do faz de conta, alguns brincando de casinha, outros de cabeleireiro, eles brincando no ateliê. Na verdade, eles estavam pintando, né? Mas os materiais ficam todos à disposição das crianças e elas podem escolher. Eles estavam também fabricando tintas, então se a gente olha ali no mural, ali eram tintas que eles tinham fabricado com a professora e tinham pintado na semana passada, então algumas ficaram ali expostas, outros foram para a área externa, e então a criança tem essa liberdade. As mesas e cadeiras dentro da sala têm função. Então vocês viram que quem queria ir para o chão estava no chão, quem queria ficar em pé estava em pé, quem não queria brincar também tudo bem, quem queria brincar ia lá, e aí eles precisam negociar o espaço, negociar os brinquedos, eles podem fazer essa escolha. Eles transitam, né, por todos os lugares, porque a gente recebe bastante visita. E aí tem pessoas que vão lá e perguntam assim, mas e se o menino só quer ficar na massinha? A gente fala, olha, geralmente, como tem tanta escolha, eles não ficam parados em um canto só. Mas se ele decidir ficar, nós não vemos problemas. Por quê? Porque aquela atividade, ela não é uma atividade pontual, não é um dia, né? Ela é uma atividade que ali, por exemplo, esses cantos educativos na sala de referência é algo permanente. É algo que ele vive todos os dias. Então, se naquele dia ele quiser ficar um pouco mais em determinado espaço, não há problema.
E uma das coisas bacanas dessa escola é que, além dessa liberdade na sala de referência, que eu brinco que é o micro, né? Eles também têm uma liberdade no espaço macro. Então, fora da escola, né, fora da sala de referência, a gente tem um outro projeto, que é o Alegrias de Quintal, que são oficinas, né? Esses cantos educativos, né? Eles ocorrem em várias partes da escola. As crianças todas, né? Todas as salas, são 6 salas por período. Tem o período da manhã e o período da tarde. Essas 6 salas, que são em torno de 240 crianças, elas vão para uma roda, que a gente chama roda do quintal, que é no pátio, uma roda, e a gente faz uma grande roda de conversa com as crianças. Nessa roda de conversa, participa todos os profissionais da escola. E aí a gente conversa, por exemplo, a limpeza. Se as funcionárias da limpeza acham que as crianças estão, sei lá, bagunçando no banheiro, então elas vão lá na roda conversar com as crianças. As merendeiras vão falar da comida, do cardápio. As professoras vão falar das propostas pedagógicas, das oficinas que elas elaboraram para as crianças. A diretora vai lá falar de algum problema que aconteceu, né? Então a gente brinca que ali é uma espécie de assembleia, né? Uma assembleia que acontece todos os dias. Então, todos os dias essa conversa. Depois dessa conversa, que dura em torno de 15, 20 minutos, geralmente no primeiro dia essa conversa é um pouquinho mais longa, porque a gente precisa explicar cada proposta. Mas durante a quinzena, né, porque esse planejamento é quinzenal, durante a quinzena a gente vai fazendo conversas mais curtas, até porque as crianças já sabem de tudo, já sabem das regras, já sabem das brincadeiras, já sabem de tudo, então elas se levantam e elas escolhem os lugares por onde ela vai, né? Ah, eu quero ir para o parque, porque lá no parque está acontecendo, sei lá, construção de castelos de areia, vou para o parque. Ah, eu quero ir para o parque de baixo, porque lá estão construindo aviãozinho, eu vou para lá. Eu quero ir para o canto de jogos, porque lá está um jogo de memória, ou as crianças estão construindo brinquedos, vou para lá. Eu quero ficar no faz de conta, porque lá está tendo um hospital, eu vou para lá. Então, as crianças, elas se movimentam pela escola de acordo com seus desejos e suas escolhas, elas brincam com quem querem, por quanto tempo querem, e uma das coisas, né, que me chamou bastante atenção quando eu escolhi trabalhar nessa escola era a questão da alimentação e do descanso, né? Não ter uma hora ditada pela escola, né? Então, durante, né, o quintal, por exemplo, o refeitório fica aberto, né, por um período de tempo. E é nesse tempo que as crianças, quando têm fome, vão comer. Então, em nenhum momento é dito, né? Tal turma vai comer, né? Ou você vai comer. Então, a criança tem essa liberdade de escolha. E uma das perguntas que também nos faziam era: mas todo mundo vai comer? E quem não quer comer? E não sei o quê. Eu não sei, né? Se é uma cultura mesmo da escola. Mas as crianças de lá, elas comem, né? Elas comem. A gente não precisa correr atrás delas para comer. Então, a gente brinca que, por exemplo, quando a gente faz a abertura do refeitório, geralmente é como se fosse aquele bandejão, né? Então, eles fazem uma fila, eles passam com a bandeja, eles vão se servindo no self-service e vai escolhendo o que comer, e come, e depois volta para brincar, né? Ou come e quer descansar, tem alguns espaços, né, de descanso, igual o pé de livros, que aí eles podem sentar, ler um livro. Tem aquelas caminhas também, alguns espaços que tem caminhas que eles podem deitar para descansar. Esse ano a gente ia implantar um redário, né, para essa hora também de descanso. Então a gente pensa também, mas sempre na gerência de tempo da criança, nunca do adulto. Pode passar. Outra coisa, né, que me chamou a atenção nessa escola quando eu fui trabalhar foi relacionado às datas comemorativas. Então, eu lembro que nessa época, lá em 2015, eles tinham um blog chamado Gira Cirandinha,
que ainda existe, mas não tem mais tantas publicações como antigamente. E foi feito um texto, né, onde as educadoras defendiam o porquê delas não trabalharem as datas comemorativas na escola. E esse texto meio que viralizou, e eu li e fiquei encantada e falei, nossa, é nessa escola que eu quero trabalhar. Porque, de verdade, eu, enquanto professora, eu ficava muito incomodada, né, com as datas comemorativas, do jeito que se era trabalhado nas escolas, né, a confecção de lembrancinhas, as atividades simplistas, né, de temas, às vezes, tão importantes. E lá na EMEI Jardim Monte Belo, eles já tinham desconstruído essa ideia de datas comemorativas, e eles trabalhavam com um calendário próprio, de celebrações próprias. Então, lá há algumas festas, né, que até antes da pandemia, eram coisas que aconteciam todos os anos. Então, a Festa da Cultura era uma delas, que é uma festa que celebra a cultura, né, daquele território, daquelas pessoas. É uma festa que traz temáticas que as pessoas, né, consideram assim, o que a gente vai trabalhar com as crianças? E aí querem trazer temáticas infantilizadas. A EMEI Jardim Monte Belo, não. Ela traz temáticas que, para quem olha de fora, fala, nossa, mas a criança não vai entender, isso daí é coisa de adulto, essa temática é de adulto. Então, nos anos que eu tive lá, se conversou sobre as mulheres heroínas do bairro, para resgatar a história do bairro, sobre os direitos humanos, sobre as relações de gênero, sobre a masculinidade tóxica, sobre vários temas, né, que a gente considera como algo inacessível para as crianças, para se ter uma conversa com as crianças. E aí eles nos mostram, né, que isso é pura visão adultocêntrica, né? Porque as crianças elas têm uma capacidade de pensar, de articular e de fazer um mundo novo, né? Muito maior que a nossa, porque a gente tem uma visão limitada, a gente vai crescendo e vai limitando a nossa visão e a nossa sensação de mundo. Então, essa festa da cultura, que ela vem em culminância da nossa Semana de Artes, que nasceu, não sei se vocês lembram, daquele episódio de um museu que tinha uma pessoa nua e uma criança estava presente nessa apresentação, e aí no nosso país teve um auê, né, contra a arte, contra a obscenidade, contra tudo. Então, a EMEI, né, pensando nisso, e pensando na questão mesmo do bairro, da falta de acesso à cultura, a lazer, em fortalecer a arte. E aí, como a gente faria isso? A gente começou a conversar com as famílias, começou a dentro do bairro, né, procurar os artistas de dentro do bairro, e também a buscar gente de fora, né, já que a gente não conseguia ir para os principais pontos de cultura da cidade de São Paulo, né, seja por falta de transporte, por questões financeiras, então a gente queria trazer um pouco desses pontos de cultura lá para o Morro Doce. Então a gente começou a festejar, né, essa Semana de Artes, que é uma semana onde a gente convida diversas pessoas, né, do bairro e fora do bairro, para trazer arte para as crianças. Então é uma semana que começa com um passeio pelo bairro, né? A gente faz uma abertura da Semana de Artes, um cortejo poético, a gente convida as pessoas para irem para a EMEI, que é essa foto que está aqui embaixo, né? Com essas pessoas aqui foi, acho que um grupo de Maracatu que fez o cortejo junto conosco. Depois a gente faz, né? Convida vários artistas que fazem apresentações durante a semana para as crianças. As crianças também produzem muita arte nessa semana e
enche a nossa e-mail de poesia, arte, desenho, fica a coisa mais linda do mundo. E culmina, né? A culminância da Semana de Artes é uma vernissagem que a gente faz para as famílias, para que as famílias vivenciem, né, a nossa Semana de Arte junto com a criança. Então, a criança transita pela e-mail, mostrando para as famílias as oficinas das coisas que elas vivenciaram durante a semana, elas vão nas apresentações culturais, elas participam junto e elas guiam as famílias e contam tudo o que aconteceu, todo o processo daquela semana. Outro evento que a gente faz também mensal é a festa dos aniversariantes, e aí ali em cima tem o bolo, né? Então, o bolo é feito pelas crianças, o bolo é enfeitado pelas crianças, as crianças desenham, então a gente faz uma mini assembleia, né, com os aniversariantes do mês e pergunta, olha, a gente vai fazer bolo do quê? O que a gente vai desenhar? A gente começa a planejar o bolo e aí eles constroem e fazem, né? Depois a gente vai para o pátio e celebra a vida de todos os aniversariantes, as crianças todas festejam, cantam parabéns, dividem o bolo e depois brincam, né? Partilham e brincam. Então é um momento também bastante celebrado na EMEI e bastante esperado pelas crianças. Pode passar. E aqui um pouquinho do Alegrias de Quintal, né? Que foi o que eu falei para vocês, que dentro da sala existem lá os cantos educativos, onde as crianças transitam de acordo com as suas escolhas, ficam pelo tempo que querem, brincando com quem quer. Só que ali elas estão dentro do grupo referência, né? Com a turma, né? Com a sua sala. No Alegria de Quintal, a gente traz o encontro de todas as turmas, de todas as crianças. Então, é um espaço para que essa criança escolha o que fazer, para que ela atue também. Então, muitas das oficinas surgem pelas ideias das crianças, né? E elas agem nessas oficinas. Então, aqui tem eles se servindo no self-service, sempre tem adultos, né? Auxiliando, ajudando, incentivando a comer, às vezes direcionando, né? Para que eles achem o lugar para sentar. Aqui, eles, numa oficina de desenhos, onde eles estavam desenhando retratos, que a gente estava trabalhando as mulheres heroínas. Então, eles estavam desenhando para que a gente pudesse depois enfeitar a nossa festa. Embaixo, o Salão das Belezas. Então, vocês veem que eles penteiam o cabelo do colega, eles molham, eles passam creme, tem algumas figuras de referência. Nesse trabalho de referência, a gente usou a cultura afro-indígena. A gente estava trabalhando tanto com as pinturas corporais, quanto com turbantes, o cuidado com o cabelo. Ali embaixo, no parque, eles estavam tomando banho, né? Eu brinco que a gente não tem muita estrutura, então a gente estava utilizando bacias. Essa foto já é um pouquinho antiga. No Faz de Conta, eles brincando de casinha, aí tem um menino pendurando roupa. Então, no Alegria de Quintal, eles têm toda essa gerência da brincadeira, eles podem atuar nesse espaço com autonomia, no seu tempo, escolhendo os materiais, escolhendo seus colegas para brincar, escolhendo o espaço que vai ficar, estabelecendo as relações, indo de acordo com seus interesses, né? E aí a gente brinca que nesse processo as crianças tanto aprendem quanto nos ensinam bastante. Pode passar. E aí eu queria só trazer esse pequeno recorte, né? Que daí chegou a pandemia. Eu era professora nessa escola de 2018 a 2020. Aí, no comecinho de 2020, o coordenador pedagógico se aposentou e a escola ficou sem coordenação. E a gente tinha duas possibilidades. Ou uma pessoa da própria escola, né, ir para a coordenação pedagógica,
ou a gente abrir para a rede e vir qualquer pessoa da rede para nossa escola. E aí eu aceitei o desafio de ir para a coordenação da EMEI Jardim Monte Belo, porque eu tinha passado no concurso, o concurso estava próximo a chamar e eu queria fazer um teste. E aí eu iniciei em fevereiro de 2020 como coordenadora pedagógica na EMEI e em março veio a pandemia. E a pandemia veio e não nos trouxe perspectivas de como a gente continuaria aquele trabalho, aquela conversa com o território, né? Aquela escola aberta para a comunidade, para os visitantes, para os educadores. O que a gente ia fazer? Né? No início, então, eu acho que o mundo ficou muito perdido, né? E aqui no Brasil não foi diferente, a Prefeitura de São Paulo não foi diferente. A gente realmente não sabia o que fazer, tanto é que a primeira ação da prefeitura foi dar um recesso escolar para os professores. E nós, da gestão, ficamos na escola pensando que seria um período curto. E aí, quando a gente viu que não era um período curto, a gente ficou pensando o que a gente vai fazer. E foi um período, assim, bastante angustiante. Mas uma coisa a gente tinha na cabeça, que era: nós temos um projeto político-pedagógico vivo. A gente tem uma prática fortalecida. Então, a gente precisa seguir pautados nesse projeto político-pedagógico. Pode passar. Então, respeitando, né, esse PPP e a nossa comunidade, a primeira coisa que a gente fez foi ouvir, né, escutar. Escutar primeiro as famílias, porque eram os adultos que entravam em contato com a escola, que a gente ainda mantinha contato pelas redes sociais, e pensar em como que a gente ia ouvir essas crianças, escutar as crianças, acolher essas crianças que estavam em casa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um WhatsApp na escola, ampliar os canais de comunicação, utilizar mais o nosso Facebook, porque a gente utilizava o Facebook mais para recados, mais para questões pontuais, e a gente queria transformar o Facebook numa ferramenta de comunicação, porque a gente sabia que ali a gente tinha um grande canal de comunicação com as famílias. Muitas famílias seguiam a página, né, do Facebook da escola. E aí a gente começou a fazer questionários para enviar para as famílias e para as famílias poderem lerem para as crianças e a gente ter alguma devolutiva. E no início da pandemia, a gente estabeleceu cerca de 70% de contato com os educandos, né? E com as famílias também. Então, era um bom percentual, mas mesmo assim, 30% estava desaparecido. Outro cuidado que a gente tinha e que a gente viu, né, era a questão do respeito com essas famílias. Então, a gente sabia que era um momento delicado, era um momento que a sobrecarga das mães, né, era grande, porque com a mãe em casa, geralmente sobra muito para elas ali, principalmente ali no nosso bairro, que tem muitas famílias, né, só com a mãe. E a gente não queria invadir essa casa, né, ditando nenhuma regra, falando, faz assim, faz assado, faz não sei o que, né, com a criança. A gente queria respeitar esse lar, né? Então, a gente teve muito cuidado para pensar vivências, para conversar com essas famílias. E esse foi um outro ponto também. Se a nossa escola prezava pela aquela criança livre, né? Pela aquela criança brincante, a gente não queria as crianças na frente de telas, sentadas, vendo videozinho. Então, a gente
também pensou que as vivências, tudo que a gente criaria, né, seria voltado para os adultos, né? Seriam orientações para os adultos fazerem com as crianças ou orientações só para os adultos, porque a gente queria também aproveitar esse momento para formar as famílias, porque na nossa escola um outro diferencial as reuniões de famílias, elas não são reuniões informativas, elas são reuniões formativas. Então lá a gente chama a comunidade para discutir problemas ou pensar em soluções, ou discutir temas que as famílias demonstram dúvidas, ou apresentar a proposta pedagógica da escola. Então, a gente usa esse tempo mesmo para construção coletiva, para conversas, para diálogos, para pensar juntos, para resolver problemas que apareçam. Então, a gente convida também alguns profissionais para virem na escola, que a gente brinca que às vezes o santo de casa não faz milagre, mas um outro profissional de uma outra área falando, a família entenda, né, determinadas coisas. Então, a gente aproveitou esse momento também para ser formativo e para trabalhar temas mesmo do dia a dia. Então, a gente viu lá que a violência contra a criança, os abusos sexuais tinham aumentado, então a gente fez vídeos falando sobre o assunto com as famílias e mostrando como as famílias poderiam conversar com as crianças sobre o assunto. A gente viu que as mulheres estavam sofrendo agressões em casa, então a gente trabalhou as masculinidades tóxicas, a questão do machismo. Então, a gente foi trazendo também temas que conversavam tanto com as famílias, mas que mostravam também para as famílias que aquilo não era só assunto de adulto, que a gente poderia trazer esses temas para as crianças, né, de uma forma de diálogo, para uma forma que a criança entendesse no cotidiano dela aquelas relações, e a gente teve bastante devolutiva positiva. A gente se organizou, né, para que a gente pudesse se reunir coletivamente, as educadoras, para que a gente pensasse, né, em conjunto, para que a gente planejasse e para que a gente pudesse fazer uma avaliação desses passos, né, desse dia a dia. A prefeitura, em junho, adotou uma plataforma digital oficial, que foi o Google Sala de Aula, que para a educação infantil não era algo positivo, a gente meio que não viu com bons olhos, porque era uma forma de escolarização, né? Mas nós continuamos, né, com o uso lá do Facebook, do WhatsApp, que eram ferramentas que atingiam a maior parte das famílias. E a gente fazia postagens diárias, então a gente colocava dicas de leitura para as crianças, alguns metragens curtos e que traziam algumas reflexões e diálogo entre as famílias e as crianças. Muitas brincadeiras, porque a todo momento a gente perguntava para as crianças o que elas queriam, e elas queriam arte, elas queriam brincar, elas queriam construir brinquedo, então elas traziam para a gente o que elas queriam. E a gente não esqueceu também da questão de apoio, né? Um apoio emocional, apoio social. As famílias, né, com a pandemia e principalmente com o passar do tempo, né, as políticas públicas demoraram muito para chegar nas famílias. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, só ofertou cesta básica e o cartão alimentação próximo do final do ano, né? Foi entre agosto, setembro, e a gente, já no primeiro dia, né, quando falou assim, ó, não vai ter aula, vai começar uma pandemia, e quando a gente viu que o negócio ia demorar para voltar e que a situação estava ficando grave, a primeira ação que a gente fez, né, além de escutar a família, foi fazer uma vaquinha virtual. E com essa vaquinha a gente arrecadou um montante de dinheiro, e com esse montante de dinheiro a gente começou a fazer compra de cesta básica
começou a fazer kits de materiais escolares, porque a gente, como eu disse para vocês, a gente pensava nessa casa, né? Então, eu não vou fazer nada, nenhuma vivência educativa com comida, porque a gente sabe que tem gente que não está conseguindo comer. Eu não vou fazer uma vivência educativa que precise de cola, tesoura e vários materiais escolares, porque essas crianças não têm em casa. Então, a gente começou a ofertar esses materiais para que a gente pudesse, por outro lado, ofertar vivências que utilizassem esses materiais. E as professoras também aprenderam a costurar e começaram a fazer um monte de máscara para a gente poder também dar para as crianças, para suas famílias, para a população, né, do entorno da escola. E como eu disse para vocês, a gente, por meio digitais, né, a gente estava conseguindo, digitais eu digo, telefone, WhatsApp, Facebook, por qualquer meio, pelo meio de fumaça, a gente estava conseguindo falar com cerca de 70% das famílias. Mas 30% ainda estavam perdidas. E aí a gente começou a fazer um mapeamento, a olhar pelos endereços, a ver quem morava próximo, a tentar mandar recado, telegrama, estabelecer esse vínculo com a comunidade. Só que conforme os meses iam passando, a gente via que as pessoas perdiam a linha telefônica, o sinal de internet no bairro é bem precário. A gente foi vendo, assim, sabe, um declínio muito grande. E no mês de agosto, não, minto. Lá pelo mês de julho, a gente via que a gente estava cada vez, sabe, ficando mais distante dessa comunidade. E a gente pensava, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? E aí, pensando nas crianças, né, e foi uma ideia que veio das crianças, que foi a saudade que elas sentiam da escola, dos espaços da escola, dos materiais ofertados pela escola. A gente começou a pensar que a gente precisava levar um pouco da escola para a casa dessas crianças, não mais por meio de vídeo, porque por meio de vídeo as famílias, né, do outro lado diziam, olha, no começo eles assistiam os vídeos super empolgados, mas agora eles estão ficando cansados, né? Aí a nossa primeira alternativa foi diminuir os vídeos. Então, vídeo de 5 minutos já era longo demais. Vamos diminuir para 3, 2 minutos, 1 minuto. E a gente viu que os vídeos já não despertava mais o interesse das crianças. E aí, por isso, a gente elaborou o Jardim das Brincadeiras, que era levar um pouquinho da Jardim Monte Belo para casa dessas crianças. E a gente começou a confeccionar um monte de brincadeira, de brinquedo, de material, para que as crianças pudessem levar para casa e fazer. Mas não bastava só levar para casa e fazer. Se na escola elas podiam escolher, né? Por que em casa seria diferente? Então, a gente começou a fabricar muitas coisas. Por exemplo, 30 opções de atividades. E aí, a gente colocava os vídeos na rede social e as crianças, dentre essas 30 possibilidades, elas podiam escolher 8, né? Podia escolher 5, podia escolher. E aí elas escolhiam, e aí as famílias iam até a escola com a escolha dessa criança e levava o jardim de brincadeiras para casa. E a gente fazia isso mensalmente. Pode passar. E aí aqui tem algumas fotos, algumas ações feitas. Então, jogo das 5 Marias, jogo de memória, boneco de graveto, jogo de percurso, material para eles montarem um mini ateliê na casa deles, as bonecas da Biomis, elementos naturais, né, da praia, terra do parque, que eles falavam que tinham tanta saudade das pedrinhas, da pedra, do parque. Então, a gente começou a pegar também muito dessas questões afetivas para levar um pouquinho de amor, de afeto para essas crianças. E aí a gente finalizou, né, 2020,
um ano difícil, achando que 2021 ia ser diferente, que a gente ia rever as crianças e que tudo ia mudar. E aí nós começamos 2021, né, da mesma forma, sem muita perspectiva. A prefeitura impunha, né, a volta às aulas sem a vacinação dos servidores, e aí a EMEI entrou numa greve longa, né, uma greve que durou mais de 100 dias, e em agosto terminou a greve e as aulas iniciaram. E aí eu tive que trocar de escola em maio, e aí fui agora para a EMEF, que está sendo o meu grande desafio. Eu escolhi uma escola no mesmo território, então lá na EMEF eu tenho crianças que passaram pela EMEI Jardim Monte Belo, então muitos ali, inclusive, foram estudantes da minha sala de referência. Então, assim, eu não estou fora do território, não estou fora, né, da EMEI Jardim Monte Belo, eu ainda converso muito com eles, né, ainda tenho um projeto de parceria muito grande, principalmente, como eu disse para vocês, relacionado ao ciclo de alfabetização, a esse processo de transição entre a EMEI e o ensino fundamental e a pandemia ali, que deu uma ruptura muito grande. Então, a gente está tentando se estruturar, né? Pensando formas de trabalho, formas de cuidado, né? Formas de acolhimento com essas crianças, para que essa transição ocorra da forma mais tranquila possível. Mas é difícil. E aí é isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. Não sei se vocês têm perguntas, porque eu falo demais, mas aí a gente pode estabelecer, né, algumas conexões, tirar algumas dúvidas que às vezes geram quando a gente traz um trabalho, mas eu quis trazer só algumas cenas, né? Assim como no currículo da Cidade A, algumas cenas da EMEI Jardim Monte Belo, que é muito maior do que esse pedacinho que eu trouxe. Quando acabar a pandemia, né, e a gente puder voltar a receber pessoas, lá eles recebem muitas visitas, né, muitos grupos de estudos vão até a EMEI, quando a EMEI está funcionando normalmente. Agora eles estão com um grande desafio, que é fazer esse atendimento com as crianças, com distanciamento social, né, não podendo utilizar algumas partes, por exemplo, o projeto lá do Alegria de Quintal, onde se reúne todo mundo, não está sendo possível, então elas estão adotando outras estratégias, mas que são estratégias que respeitam as crianças, respeitam a infância e respeitam o direito de brincar. É isso. Muito obrigada, Amanda. Para mim foi maravilhoso. Eu conheci um pouco desse projeto da pandemia no TCC semestre passado com a Ana Gentil, uma aluna acho que fez, né? E ela mostrou os trabalhos, mostrou até algumas fotos de uns materiais que vocês produziram. Eu fiquei encantada com a ideia. Pena que eu não conheci antes para saber, né? Para compartilhar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone, ou responder ou mandar via mensagem também, fique à vontade. Alguém? Essa questão das idades, realmente, a partir do ano que vem, né, já é fixo na rede, a gente vai ter que criar grupos mistos, né? Acabou infantil 1, infantil 2. Sim. Né? Tem causado angústia, sim, para quem não vive essa experiência, mas eu falei que o currículo já aponta isso, né? Desde sempre a educação infantil aponta isso, não há o que se questionar, né? Sim, E todo mundo que tem diz, né, das vantagens, enfim, mas as professoras têm se questionado, né? Eu acho que é isso mesmo, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, essa angústia do novo. E aí, quando você traz essa experiência, é claro que para o professor é cômodo ele trabalhar o que ele já sabe, né? Como ele foi educado. E aí essa transformação é muito do adulto, né? Primeiro, né? Assim, desconstruir o que eu tinha sobre a visão de conseguir organizar, né? Você mostrou aquele vídeo, eu achei ótimo. Eu tinha um coordenador pedagógico que falava assim:
Eu não me preocupo com barulho, porque se eles estão produzindo, é barulhento. E é isso mesmo, né? Escola quieta não é criança que está ali, não faz parte. Isso é muito interessante, gostei bastante. A Cícera levantou a mão. Pode falar, Cícera. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Então, uma dúvida. Ela falou sobre acabar o infantil 1, infantil 2, vai ser sala mista. Então, assim, a gente vai trabalhar com duas idades na mesma sala, é isso? Isso. Lá na EMEI, numa mesma sala, tem crianças de 4, 5 e as que, né, que estão fazendo, vão Que fazer são 6. as que vão fazer 6, que no caso completa 6, vai para a MF, Isso. né? Só que Então, assim, por muito tempo na educação infantil, era o grupo de grupo 4 anos 1, que é e o grupo de infantil. 5 anos, que é o 1 e o 2, né? É Lá na isso. EMEI, desde 2014, a gente acabou com isso, a gente misturou as crianças, as idades. E aí a gente viu que era um trabalho que rendeu, que foi positivo. Mas por quê, gente? Por que que é positivo? E eu posso falar porque eu passei por outras EMEIs, né? Então, eu já passei por uma EMEI na própria Prefeitura de São Paulo, onde as salas é no infantil 1 e o infantil 2, né? Crianças de 4 e de 5 anos. Mas essa escola, ela trabalhava numa perspectiva alfabetizadora na educação infantil. Então, as crianças faziam atividades. E aí, o que acontecia? Quando não tinha vaga, por exemplo, no infantil 1, que era onde, né, naquela região a demanda era maior, algumas crianças do infantil 1 iam para o infantil 2. E aí, né, no olhar do professor, tipo, super destoava. Por quê? Porque as crianças lá de 5 anos escreviam os nomes, copiavam as letras e blá, 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 blá. E a de 4 anos que acabou de chegar, não. Então, eu ouvia muito, né, de alguns educadores isso. Ai, colocar essas crianças de 4 anos, elas ainda não estão prontas, não têm a maturidade, nananana. Só que o que eu trago para vocês, né, da Emergente Bela, é que a gente já inverteu essa lógica há muito tempo. Então, desde 2014, a gente já vem num trabalho de acabar com essas folhinhas, né, impressa, desenho miografado ou qualquer coisa desse tipo. Não trabalhar nessa perspectiva de sentar uma criança e fazê-la copiar. Se vocês forem lá, as crianças escrevem, mas elas escrevem com um objetivo, né, para cumprir uma função social ali. Então, por exemplo, na Festa da Cultura, elas fazem convite, elas desenham cartazes, elas fazem bilhete para as famílias, para os colegas. Como eu disse para vocês, as produções delas, elas podem escolher assinar com a assinatura delas, com o nome delas ou não, mas elas querem dar de presente para alguém, elas escrevem o nome dessa pessoa que elas querem presentear. Então, elas utilizam, né, essas interações com a escrita, mas ali no dia a dia, não é de uma forma forçada. Então, por exemplo, quando nós estávamos trabalhando com as mulheres heroínas, a gente trazia, né, lia cada dia uma biografia de uma mulher, e dentro da sala a gente montava um banco de palavras com o nome dessas personagens, porque era de interesse das crianças. Quando elas iam construir os cartazes para a festa, elas tinham aquelas cartelas como referência para elas poderem fazer os cartazes, para elas poderem pensar sobre a escrita. No próprio vídeo, quando vocês olham as crianças que estão na lousa, elas estão na lousa, uma está escrevendo o nome dela, a outra estava tentando escrever uma outra mensagem, mas ali está repleto de função social. Em nenhum momento, né, a professora foi lá e falou: fulano, Beltrano vai na lousa fazer isso, cicrano, não. A todo momento a criança tem aquela liberdade e os materiais estão ali, ó, ao alcance delas para que elas possam manusear e possam fazer. Então, eu estou lá produzindo, pintando, né, com aquela paleta de cores. Ah, eu quero escrever meu nome. Ah, mas eu não lembro. Eu posso ir na lousa, que lá tem um cartaz. Eu posso ir no banco de palavras, que lá tem o meu crachá. Eu tenho indícios na sala que vão me ajudar a construir esse conhecimento, que é muito diferente dessa vertente de quando eu separo,
porque eu acho que com 4 anos a criança faz isso e aquilo, e com 5 anos a criança faz aquilo outro. E aí isso causa angústia, porque aí eu começo a classificar do que as crianças sabem e o que elas não sabem. E hoje eu enfrento isso na EMF, porque na EMF é muito mais difícil quebrar essas práticas. Na EMF, que nem está na pandemia, e eu brinco assim, ó, que o currículo antes da pandemia, gente, não dá para a gente seguir mais, né? Não dá para eu dar a mesma aula. Só que as pessoas falam, ele está no 4º ano e não sabe isso, aquilo. Eu falo, gente, mas ele não estava no 4º, ele estava no 2º. Então, peraí, vamos voltar? Só que esse processo do vamos voltar tá difícil. Pensar esse mesclar de idades, né, de habilidades está muito difícil. Mas é porque, como eu disse para vocês, não é um processo do dia para a noite, é um processo construído. E aí, nessa construção, a gente vai vendo quem são os nossos parceiros, quem vai nos ajudar, quem pode fazer para ver se vai dar certo ou não. E aí a gente vai nesse processo tentando e errando e ajustando, né? Ótimo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para Amanda? Não? Tá bom, Amanda, muito obrigada, né, pela sua disposição em estar conosco, compartilhar as suas experiências. Depois vem conversar com a gente sobre, então, os encantamentos e os desafios da EMF, né, nessa transição mesmo, a questão da infância. Muito bom, né? Sim. A Sandra colocou aqui um comentário. A BNCC não acaba delegando tarefas por idade? Sandra, foi uma pergunta ou uma afirmativa? Uma pergunta. Então, Sandra, eu acredito que sim, né? Tanto que eu tenho os meus contras a BNCC, né, a implantação. E tanto que a própria Prefeitura de São Paulo, ela não foi lá e pegou a BNCC e adotou tudo, né? Como eu coloquei, se vocês lerem lá o último capítulo do currículo, eles vão fazer uma comparação, né? Eles vão ver, né, os direitos de aprendizagem lá da BNCC com os documentos municipais, então com os indicadores de qualidade da prefeitura, que faz uma autoavaliação, né, da rede, com o próprio currículo da cidade, as cenas defendidas no currículo. Então, é uma conversa, é um diálogo, né, para que não haja esse estanque, né, porque não é isso que o currículo prega e não é isso que a gente acredita enquanto rede. Então, como eu coloquei lá no começo, a elaboração desse documento, ele não quis deixar de lado esses 80 anos de rede municipal, né? Dessa história, dessa construção, porque é uma rede que luta muito, né? Então, é uma rede que faz greve, que luta, que brigou muito, né? Pessoas que vieram muito antes de mim brigaram muito. Essa própria coordenadora Meire Festa que passou, né, pela EMEI, também é uma dessas lutadoras da infância, né, e estudiosa. Então, é um processo. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Tá ótimo. Bom, obrigada. Queria lembrar que amanhã de manhã também teremos uma atividade, né, com o professor Edu e com a professora Ana Cristina, falando um pouco sobre psicomotricidade e ludicidade na infância. Então, aguardo vocês também às 8h30, tá bom? Amanda, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Boa semana para todos. Obrigada, gente. Bons estudos para vocês. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Interromper a gravação.